Pastor Carlos Pacheco, pode abrir seu áudio, eu vou apresentar ele. Eu estou realmente muito feliz, muito ansioso. Pastor Carlos Pacheco era uma vontade que eu tinha, não tinha conseguido. A gente fica garimpando, né, essas joias de Deus, e agora nós conseguimos. Estou muito contente por isso. Ele é um homem de Deus, eu o conheço, sua família, um amigo muito querido. Ele é graduado em várias coisas, ele é teólogo, ele é licenciatura plena em ciências da religião, enfim, muita coisa. Se eu for falar aqui, mas eu quero só dizer por onde ele começou seu ministério, como pastor distrital de Caviana, Amazonas, sendo pastor enfermeiro também na Luzeiro 5, gente. Olha, Luzeiro, incrível. A missão central do Amazonas, foi preceptor no IAA, Instituto Adventista Agroindustrial, pastor distrital em Taquatiara, Amazonas, onde tem o melhor abacaxi do mundo, os melhores abacaxis do mundo. Em Manaus também, diretor-geral do IAA, atuou também como diretor da IAAM, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, lá em Rondônia. Ele continua também em Rondônia, lá na cidade de Jaru. E, enfim, foi chamado para... também participou da Amazonas, a Associação Amazônia Ocidental, atuando nas áreas de publicações, mordomia, lar e família, asa, liberdade religiosa, enfim. Gente, é muita coisa. E eu quero apresentar esse homem de Deus, esse santo, que vem trabalhando há muito tempo, está quase jubilando, mas depois que ele jubilar, ele não vai parar, porque ninguém vai deixar. E que Deus abençoe cada dia mais o senhor e sua linda família, pastor. Seja bem-vindo falar para os nossos irmãos que estão aí, para lhe ouvir. Obrigado, Maudileno, obrigado, casal. Eu digo assim, casal de anjo, anjo bom. Bom dia, irmãos, vocês que estão aí na sala, na plataforma. É uma alegria poder estar aqui com vocês, participando desse momento. Essa iniciativa, ela é uma iniciativa que leva, que enaltece, que engrandece o ser humano para a salvação, não para as coisas da vida. E, sem dúvida, o inimigo não gosta disso, e, se ele puder, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça e não continue acontecendo. Então, isso é uma guerra declarada, vocês têm consciência disso. Fiquei até com medo, irmão de Leno, aí, quando você apresentou aí tanta coisa. O ser humano não é nada, esse negócio de... Tem que ter medo de se envaidecer. A glória, ela é do Papai do Céu. Estamos aqui como servo, e é uma alegria poder, nessa manhã, compartilhar de algumas ideias aqui. Eu já fiz muitos sermões na minha vida, tenho dificuldade de dizer. Já preguei, esse é o meu 34º ano de ministério. Comecei meu ministério jovem, ainda sou jovem, mas já tenho 34 anos de ministério. E aí tem horas que a gente já vai, naquela fase da vida, começando a pensar num outro momento. Então, isso é normal, é o ciclo da vida. Mas nós estamos ainda ativos. Agora mesmo, sábado, estive aí trabalhando bastante, preguei 2 sermões de manhã, comissão à tarde, batismo, e a vida é intensa. Ainda bem que tenho o que fazer, né? Graças a Deus. Fortaleza, Ceará, é minha raiz. Meu avô era cearense, e eu amo essa capital aí, cidade bonita, de um clima gostoso, de gente boa, eu sei disso. Os cearenses são tudo gente boa. Portanto, obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, então. Nós temos acesso a pedirmos a Deus aquilo que a gente quer. Nem sempre os nossos pedidos são
os melhores, às vezes são apimentados de um egoísmo, de um desejo pessoal, que muitas vezes nem serve para a edificação da nossa vida. E hoje eu quero considerar com vocês, na verdade, 2 pedidos que nós encontramos na Bíblia, que para mim, todas as vezes, quando eu leio e quando eu medito nesses pedidos, eu tenho um desejo de sempre pedir e fazer esse pedido ao Deus eterno. Então, se eu tivesse que dar um título para essa meditação, eu diria assim: 2 coisas eu preciso de ti, Senhor. Ou vou te fazer 2 pedidos, seria mais ou menos assim. Então, vocês que estão com a Bíblia aí, estão com a Bíblia escrita ou virtual, vamos para o primeiro pedido, que está registrado na Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz que Deus gostou do ser humano, no caso desse personagem, ter feito esse pedido. Nós encontramos esse relato em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5. Primeiro Reis, capítulo 3, verso 5. Vocês conhecem a Bíblia. Bíblia Sagrada que se refere ao início da vida profissional de Salomão, filho de Davi. E ele, no momento aí, ainda muito inseguro do que deveria ser e fazer, a Bíblia Sagrada registra esse momento que ele, essa intuição que ele teve, e quando ele derramou a alma diante de Deus. Vou ler. 1 Reis, capítulo 3, verso 5, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho. Disse-lhe Deus. Vocês sabem que todas as vezes que aparece na Bíblia essa expressão, Deus disse, assim falou o Senhor, diz o Senhor, é como se Deus, o profeta, não tinha autoridade de dizer que aquilo ali era uma ideia dele. Aquilo ali é uma mensagem direta de Deus. Então, é a assinatura de um documento antes de se escrever. Seria hoje essa realidade. Deus disse. Então, isso aqui, Deus disse a Salomão. E olha aí o que foi que Deus disse. Pede-me o que queres que eu te dê. Essa palavra dá aqui, dessa expressão no hebraico, te dê, é um verbo xered, do hebraico, que é a mesma raiz da palavra misericórdia. Em outras palavras, Deus teve tanta dó de Salomão que ele veio ao encontro dele e diz assim, pede-me misericórdia. O que tu queres? Nós encontramos aí o pedido de Salomão. No verso 9, está aí o pedido que Salomão fez. Ele diz assim, a Bíblia: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Pedido de Salomão, discernimento. Outras versões, ela diz, dá-me sabedoria. E é interessante que o interesse aqui de ter esse conhecimento, essa sabedoria, era para poder discernir entre o bem e o mal. A maioria dos seres humanos hoje não consegue ter essa sabedoria para discernir aquilo que é bom ou aquilo que é bem em relação ao mal. Isso é muito triste quando um ser humano vive nesse estado. A Bíblia Sagrada, no verso 10, diz assim: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Que coisa bonita, né? Um pedido
de um ser mortal, de uma criatura, pedindo para o Criador. E a Bíblia Sagrada, a própria resposta, o Espírito Santo, no caso aqui, quando inspirou o autor bíblico a escrever, diz que Deus se agradou daquilo que havia sido pedido. E o verso 11, a Bíblia diz que Deus, então, respondeu de maneira positiva, confirmando o pedido. Disse-lhe Deus disse para Salomão, já que pedistes estas coisas e não pediste longevidade, isso é, vida, viver até 200 anos, nem pediste riqueza, saldo bancário avantajado aí para não ter crise, né? Nem pedistes a morte dos teus inimigos, ou qualquer outra coisa que o autor bíblico, ele cita como exemplo essas coisas, mas ele não pediu nada. Mas pedistes entendimento e discernimento, o que é justo. Olha só a expressão bíblica. Aí a Bíblia Sagrada, no verso 12, diz, eis que te faço segundo as tuas palavras. Dou-te conhecimento sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Amém? Que coisa! Que coisa! Eu tinha um professor no SALT que era muito engraçado, pastor Orlando Ritter, ele dizia, que coisa tremenda. Depois de ti, nem antes de ti haverá tal igual, com um discernimento tão refinado, tão aprofundado, um homem de uma inteligência quase que sobrenatural, porque no momento ele soube e sensibilizado pelo Espírito Santo, ele soube pedir isso a Deus. Na verdade, o que nós temos pedido a Deus? Parece que a gente tem horas que fala que quer ir para o céu e a gente fica pedindo a Deus muitas coisas aqui na terra. Eu não sou contra a ideia de um planejamento de vida, mas a gente prega, dizendo que quer ir para o céu, a gente fala. Tem pessoas que têm conta aí para 30 anos, né, para pagar ainda, com sócios de não sei quantos meses. A gente precisa ter cuidado para que as nossas palavras, os nossos desejos não sejam contrários às nossas convicções de fé. Na verdade, os nossos pedidos, eles são um reflexo dos nossos desejos. Eles sempre estão ligados às nossas prioridades de vida. Salomão, ele poderia, como a própria Bíblia diz, ter pedido qualquer coisa. Era o dono do universo, do mundo, do ouro, da prata, de tudo. Se tem alguém que tinha autoridade para dizer isso, o mortal, era o próprio Deus. Pede-me o que queres que eu te dê. Poderia ter pedido dinheiro, fama, riqueza, morte dos seus inimigos, mas a Bíblia diz que, nesse momento da vida de Salomão, ele estava com um coração muito voltado e contrito às coisas virtuosas da vida. Mesmo sendo jovem, ele reconhece que Deus tinha sido misericordioso, bondoso, tinha dirigido a vida do seu pai, e ele, então, se humilha diante desse Deus que ele conhecia muito bem. Vocês sabem que Salomão ele foi educado pelo profeta Natã. Ele tinha uma formação monoteísta tremenda. Quem educou Salomão, como se fosse um tutor espiritual dele, a vida toda foi Natã. Se vocês prestarem atenção ali, inclusive, no início do seu reinado, quando, inclusive, havia uma usurpação de transição de monarquia, o seu irmão Adonias, ele, sem o pai saber, começou a se autodeclarar rei. A Bíblia diz que Natã foi quem tomou a iniciativa e falou com a mãe de Salomão, que era Betseba, dizendo, olha,
se nós não cuidarmos do que está acontecendo, até a nossa própria vida está em risco. E Ellen White é muito clara em dizer que Salomão ele foi educado por Natã nos princípios da monoteísmo. Salomão ele fez esse pedido ao Deus: coração sábio, dá-me, pois, agora sabedoria. Quando o livro de Crônicas, 2 Crônicas 1:10, registra isso, é claro em dizer: sabedoria, dá-me misericórdia, para que eu saiba discernir entre o certo e o errado. Uma pessoa que consegue ter essa característica aqui, nessa vida, pode-se dizer que é uma pessoa extremamente feliz. Saber entrar e sair, discernir, ter discernimento entre o que é certo e o que é errado. A Bíblia Sagrada confirma dizendo que Deus deu a Salomão. Quando nós priorizamos o espiritual, quando nós temos uma dependência de Deus, nós somos abençoados pelo próprio Deus, e a bênção espiritual traz outras bênçãos. E se vocês prestarem atenção, a Bíblia diz que, além de te atender, Salomão, com sabedoria, com esse espírito de discernimento, eu vou também te dar aquilo que tu não pediste. Aí a Bíblia diz que Deus deu riqueza, deu fama e deu outras coisas para eles. Na verdade, nós recebemos muitas vezes mais. Nós nos surpreendemos com Deus quando nós priorizamos a nossa vida espiritual. Isso você já sabe, eu só estou confirmando. Portanto, que Deus abençoe esse grupo, porque vocês estão fazendo isso. O segundo pedido, ou a segunda coisa, de um relato de um pedido extraordinário que nós encontramos na Bíblia, foi também de um meninão, um filho de um profeta, na verdade, um teologando na época, estudante na época. E nós vamos ler Segundo Reis, capítulo 2. Se vocês estão com a Bíblia aberta aí. Segundo Reis, capítulo 2, nós encontramos esse relato aí, a partir do verso 9. Só para nós nos contextualizarmos aqui, vocês conhecem essa história. A Bíblia fala que o povo de Deus, aqui no caso no reino de Israel, estava vivendo um período bem complicado, como sempre, né? A história bíblica diz que o povo de Deus tem aqueles momentos de glória, de busca ao Senhor, e no demora o inimigo vai lá, incentiva, cai em pecado, apostasia, que não seja a nossa história. Mas isso já aconteceu. E aqui o ministério profético de Elias. Elias é um símbolo de um homem de reforma espiritual no Antigo Testamento, tremendo nos seus feitos. Inclusive, há um paralelismo do comportamento das iniciativas de Elias até com o próprio Espírito Santo, comparando, inclusive, o ministério de João Batista e de Elias, como fosse o trabalho do Espírito Santo, aquele que queria reformar, transformar, convencer as pessoas da maldade e do pecado. Elias se levantou como um porta-voz de Deus, condenando, repreendendo a idolatria naquela época do império do povo de Deus, liderado por Acabe, e principalmente pelas ideias apóstatas da sua esposa, Dona Jezabel. Um menino acompanhava Elias, chamado Eliseu. Esse menino, Eliseu, ele era filho de um fazendeiro na época, Safate. Era um homem bem de vida. Naquela época, uma pessoa que tinha 2, 3 juntas de boi, que era considerada uma pessoa bem de vida, e a Bíblia diz que Safate tinha 12 juntas de boi. Eliseu ele foi criado no trabalho duro, e a Bíblia diz que um dia Elias chegou, Eliseu estava arando a terra, na 12ª junta,
E ele, então, estende ali a sua capa, Eliseu aceita. Ellen White diz no livro Profetas e Reis que a família de Eliseu era uma daquelas famílias que não havia se desviado dos caminhos do Senhor, caído na idolatria. Então, esse menino era um menino especial. Aqui, para aqueles que são líderes, nossos irmãos jamais vividos, é interessante a gente discipular as pessoas, os jovens, esses meninos que gostam de igreja, de estudo bíblico, de sair para visitar com o ancião, com o pastor. Eles têm que ser dado uma atenção especial para eles. Porque não demora, essa geração antiga vai embora e tem que ter a sucessão. Aí a Bíblia diz que Eliseu aceitou esse chamado de andar com o profeta. É interessante que Eliseu se envolveu tanto com o ministério profético de Elias, porque ele via, ele acompanhou. Eliseu estava no Monte Carmelo quando Elias destruiu ali os profetas de Baal e Azera. Eliseu, ele estava com Elias quando viu Elias orar para chover, e choveu. Eliseu, ele estava com Elias quando Elias predisse a morte do rei Acasias, filho de Acabe, e aconteceu. Inclusive, a Bíblia diz que Eliseu estava com Elias quando Elias mandou descer fogo do céu e consumiu 100 soldados ímpios que foram pegá-lo preso, e 2 capitães. Eliseu, ele estava com Elias quando Elias ressuscitou o filho daquela viúva de Serepta, quando aumentou também o óleo daquela mulher e o trigo. Portanto, Eliseu, ele sabia, tanto por vivência como por feitos, que Elias era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Eliseu sabia disso. Agora, presta atenção no pedido desse moleque, desse meninão. Nós encontramos aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Vamos ler. Acharam? Estão com a Bíblia aí? 2 Reis 2, 9, diz assim: havendo eles passado, eles aqui, Elias e Eliseu, passado no... Se vocês lerem aqui o contexto antes, Elias tinha tomado já o seu manto, lançado no Rio Jordão, e o rio se separou, surgiu uma estrada, e eles estavam passando agora, igual a história do povo de Deus, tanto no Mar Vermelho como no Jordão. Isso aconteceu aqui nesse episódio da vida de Elias com Eliseu. Havendo eles passado a pé enxuto no Rio Jordão, Elias disse a Eliseu, olha o que ele disse: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Aí está de novo, um desafio tremendo. Disse Eliseu, olha o pedido desse menino: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eu sou fã desse moleque, inclusive aqui ainda era jovem. Ellen White chama Eliseu o profeta da paz. E ele fez coisas tremendas na sua vida ministerial. O pedido de Eliseu não é um pedido comum, é um pedido de fé. O próprio profeta Elias, ele se assustou com o que Eliseu tinha pedido. E se vocês, na sequência da leitura bíblica, aí no verso 10, olha o que a Bíblia diz: tornou-lhe Elias, isso é, Elias falou para Eliseu, dura coisa pediste, dura coisa tu me pediste. Aí ele disse, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. É interessante que, em outras palavras, Elias estava dizendo, olha, ter essa sensibilidade espiritual de pedir o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida, não é para qualquer pessoa. Isso já é uma virtude de um cristão, pedir o Espírito Santo. E glória a Deus, nós estamos aqui, já oramos pedindo
o Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora, irmãos, eu tenho certeza que já é hora de nós não nos conformarmos mais só com o poder do Espírito Santo. E é isso que me impressiona na vida e nesse relato bíblico, que a Bíblia aqui diz que Eliseu não queria só o Espírito Santo na vida dele. A Bíblia fala, diz assim, a porção dobrada. Eu acho que é isso que nós devemos hoje pedir a Deus. Porque o Espírito Santo está aí, de um modo geral, cuidando, segurando os pontos cardeais da terra, agindo sobre a vida de muitas pessoas. Agora, aqueles que querem, na verdade, estar preparado para os grandes desafios do final da história deste mundo, eles não podem simplesmente ter o Espírito Santo. Eles têm que ter a porção dobrada do Espírito Santo na vida deles. E essa é a promessa. Essa é a promessa. É interessante que Elias, ele condicionou as coisas para que isso acontecesse. Ele disse assim, se tu me veres quando for tomado de ti, isso é, se tu tiver uma sensibilidade, uma visão da fé, isso vai acontecer. Senão, ele precisava confirmar de que ele, na verdade, tinha essa sensibilidade espiritual. Não é para todo mundo que o Espírito Santo é dado, e muito menos dado em porção dobrada. Não é. É para aqueles que têm uma sensibilidade espiritual, para aqueles que têm uma visão da fé. Se vocês lerem esse relato, e eu recomendo aí com calma, vocês vão ver que houve um momento em que Deus tinha que confirmar essa sucessão profética. E como naquela época Elias ele era um tipo de reitor de 4 escolas de formação profética, que era como se fosse um centro teológico na época, umas faculdades de teologia, a Bíblia diz que o Espírito Santo, de noite, avisou Elias que aquele seria a última noite dele na terra, e que no outro dia ele seria levado para o céu. E aí vocês vão ver que, naquele dia que amanheceu, Elias tentou vamos usar uma palavra aqui, a se escapulir de Eliseu, sair, deixar ele fora do esquema. Só que esse menino tinha também uma sensibilidade espiritual e ele percebeu que, pelo comportamento do seu senhor, do profeta velho, alguma coisa ia acontecer de maneira sobrenatural. Ele estava atento. E, se vocês lerem aí depois, Elias disse para Eliseu, olha, hoje eu vou fazer uma visita geral nas escolas dos profetas. Eu vou descer para Gigal, primeiro Betel, que era o primeiro Gigal, depois Betel, depois eu vou descer para Jericó e, por fim, vou passar lá na escola do Jordão. Então, você fica hoje. E a Bíblia diz que, nesse momento, Eliseu disse, hoje eu não posso te deixar, para onde tu fores, eu vou contigo. E, com muita educação, ele acompanhou aqueles últimos momentos. O último milagre, o penúltimo, porque o último, eu ia dizer qual foi, da vida de Elias foi ele. E eles, então, só para a gente entender, eles passaram, então, desses pontos. Eles saíram dali, de onde eles estavam, foram para Gilgal, e disseram, olha, os meninos ali, os teologandos na época, os filhos dos profetas, disseram, fica atento porque há uma conversa que Elias está indo embora, vai sumir. Tá, eu já estou sabendo disso, vocês fiquem quietos. Depois chegaram em Betel, a mesma coisa. Depois chegaram em Jericó, a mesma coisa. Saindo de Jericó para chegar na escola do Jordão, tinha que passar o Jordão. E aí, então, a Bíblia diz que Elias pegou o seu manto e ele estendeu sobre as águas, e as águas abriram, e os dois passaram. E aí vocês imaginem aquela cena. Ellen White, ela descreve isso de uma maneira espetacular. Ela diz que lá do outro lado, Elias chegou, botou a mão em cima do ombro do seu coleguinha ali, daquele menino novo, jovem, e andando ali na praia, na beira do Jordão, ele ofereceu isso. Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti.
Eliseu poderia ter pedido outras coisas, dizer, me dá aí, eu quero ser o rei de Israel, me dá aí umas barras de ouro, de prata, me dá fazenda, me dá boi. Ou ele poderia ter dito, paga a minha indenização aí, meu FGTS, né, que fazia tempo que ele andava com ele, 13º. Nada disso era prioridade na vida desse jovem. A sua mente estava voltada para as coisas espirituais. E aí, então, veio aquele pedido que nós já lemos. Eu não quero nada disso, só quero, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. A Bíblia, ela diz que os dois iam andando e quando, de repente, um fenômeno sobrenatural, como uma forma de um redemoinho, separou um do outro, e ali, numa manifestação teofânica, como se fosse a própria manifestação de Deus, Eliseu, ele viu Elias sendo levado para o céu. Isso é, o sistema da gravitação não segurou mais o servo de Deus, Elias, na terra. E ele, como um vencedor, subindo ali em carros, em forma de carros de fogo, Eliseu não tinha uma outra opção a não ser gritar. E ele gritou, meu senhor, Elias, meu senhor. Essa foi a despedida dele. Meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. E assim Elias foi levado para o céu. Ele viu. Essa era a condição. Eliseu viu quando Elias foi tomado dele. Se vocês lerem o Espírito de Profecia, que fala sobre esse relato, Ellen White diz que o último milagre que Elias fez na vida foi deixar a sua capa cair para Eliseu. Eliseu estava ali desesperado, ele rasgou as suas vestes, que era uma demonstração de desespero, gritando, e de repente ele viu algo que vinha descendo, retornando, e ele ficou, o que é aquilo? Será que o profeta está voltando? E ele então, com os olhos fitos, naquele processo sobrenatural, acompanhando aquele espetáculo, ele viu que algo estava retornando, era a capa do profeta, aquela capa que ele conhecia, ele tinha afinidade com aquela capa. Eu imagino que nem cheirosa era aquela capa. Capa que todo dia o profeta usava e que num calor doido, deserto. Mas aquela capa retornou, a capa do profeta. Bem, eu não quero me prolongar, mas vocês que gostam, eu sei que eu estou falando aí para líderes, anciãos que pregam, se vocês quiserem um dia fazer um sermão sobre a capa de Elias, sabe que tem muitos irmãos, até na igreja local, alguns querem a capa um do outro, né? Querem o ancianato do templo, querem... Vocês sabem que até entre os pastores, às vezes, existe o diabo tenta de querer a capa. Esperem que a capa caia, não arranque a capa, que todas as vezes que alguém se apropria da capa de maneira indevida... Vocês se lembram da história de Saul, quando o profeta Samuel foi repreendê-lo, que ele tinha feito besteira? A Bíblia diz que o profeta Samuel virou de costas para Saul, e Saul agarrou na capa e rasgou a capa do profeta. E o profeta só olhou e disse, assim como tu rasgaste a minha capa, Deus também rasgou o teu reino. No original, no hebraico, rasgou. Tirou de ti e deu para alguém melhor do que tu. Duro, né? Sem arrodeio. A capa vai cair uma hora. Quando a capa caiu, e Ellen White diz que era a última coisa que Elias tinha aqui da terra ainda era aquela capa. Aí depois ela aditiva um pensamento impressionante, ela diz que a única coisa que Elias levou da terra para o céu foi o seu caráter. E essa será a única coisa que nós levaremos. Até a capa velha dele caiu antes de ele ser levado para o céu. Amém por isso? Glória a Deus, né? Porque nós não levaremos nada daqui dessa terra para o céu. Quando a capa caiu, Eliseu pegou aquela capa e a Bíblia diz que ele voltou lá para a beira do Jordão, ele precisava retornar. E ali ele, pensando em Deus, eu imagino que ele fez uma oração, e depois que ele
orou a Deus, será, Senhor, que aconteceu aquilo que eu pedi? Houve a sucessão profética? E aí ele lançou, a Bíblia diz, a capa novamente no rio Jordão, e ele deu um grito, como se fosse um grito de socorro, pedindo, dizendo, onde está o Deus de Elias? Se vocês lerem a Bíblia, tem essa expressão lá, onde está o Deus de Elias? Mas o Deus de Elias estava ali com ele já, que era a porção dobrada do Espírito Santo que ele havia pedido. E a Bíblia diz que depois que ele lançou a capa no rio, as águas se afastaram e o rio, e a estrada surgiu, e agora ele passou sozinho, voltando para as atividades proféticas. A promessa de Deus de que ele derramará sobre o seu povo o Espírito Santo nos últimos dias. Vocês conhecem todas essas promessas. Vos darei um outro consolador, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso vai acontecer não com muitos, mas com aqueles que tiverem uma sensibilidade de fé, com aqueles que tiverem o desejo, com aqueles que pedirem. Deus vai atender. Resumindo, se nós tivéssemos que pedir duas coisas preciosas ao nosso Deus nesta manhã e para a nossa vida, quero aconselhá-los a pedir sabedoria, discernimento, para que discirna entre o bem e o mal, assim como Deus deu para Salomão, ele está disposto a nos dar. Se nós tivéssemos que pedir alguma coisa novamente para Deus, que a gente peça a porção dobrada do Espírito Santo, assim como Eliseu pediu e Deus concedeu para ele. Confio nas promessas daquilo que está registrado na palavra de Deus. E o meu pedido, a minha oração hoje é que Deus nos conceda aquilo que um dia ele concedeu a Salomão e que ele concedeu também a Eliseu. Se nós tivermos essas duas grandes virtudes, com certeza nós seremos homens e mulheres preparados para sermos felizes nesta vida e estaremos nos preparando para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, nosso Pai, obrigado por esses momentos que estivemos aqui pensando na Tua graça, o maior dom que Tu podes nos oferecer, que é o dom da salvação em Cristo Jesus. Nós, muitas vezes, nos comportamos como crianças diante dos grandes desafios da vida. E assim como Salomão, ali ao assumir a maior dinastia daquela época, não sabia como se comportar. Por isso se humilhou diante de Ti, te pedindo discernimento, misericórdia, para saber discernir entre o bem e o mal, saber entrar e sair. E segundo a Tua palavra, Tu destes a ele aquilo que ele pediu e muito mais. Tudo aquilo, Senhor, que Tu destes a ele está também à nossa disposição. Por isso, nesta manhã, ainda no final desta noite, no início deste dia, nós queremos Te suplicar, pelos méritos de Jesus, que nos conceda um coração sábio, um entendimento, um discernimento, nos dê sabedoria para sabermos viver, para sabermos entrar e sair, e que, acima de tudo, que tenhamos o discernimento de distinguirmos o certo do errado, o bem do mal. Assim também como Eliseu pediu a Elias a porção dobrada do Teu Espírito, a sucessão profética na vida dele, nós também, Senhor, não queremos nos conformar mais simplesmente em ter o Espírito Santo em nossa vida, mas nós queremos agora ter a porção dobrada do Espírito Santo em nossa vida. Nos conceda. E queremos, com isso, nos tornar instrumento nas Tuas mãos, além de sermos salvos, também influenciar pessoas para participarem e fazer parte do Teu reino. Obrigado por esses momentos, nos conceda um dia feliz e abençoado. Abençoe a cada pessoa que está nesta sala de reunião, nossos familiares, continua cuidando do Teu povo e um dia darmos a graça de juntos estarmos contigo no Teu reino.
Oramos agradecidos em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.